Mais um episódio do podcast Raro Efeito chegando até você. Aquele conteúdo que você põe o fone de ouvido, se sente na época que a gente está resgatando e contando uma história marcante, quando bola e sociedade mudaram a curva uma da outra. Estou vestindo essa camisa do Ajax da Umbro porque a história passa bem por essa geração que foi campeã da Champions League. Estamos na Inglaterra, 17 de junho de 1996. O clima é agradável e jogadores e comissão técnica da seleção holandesa almoçam no jardim da concentração. Alguém vai se aproximando do grupo e chama a atenção de todos, que param as conversas e olham para a mesma direção, tentando identificar quem era. O homem se chamava Guus Dubelman, um fotógrafo holandês. Entre as centenas de imagens na câmera de Dubelman, a que ele registrou quando o técnico Guus Hiddink se levantou para questioná-lo, seria só mais uma, se não fosse por um detalhe. Ela mostrava negros e brancos sentados em mesas separadas. Mas por que essa foto abalaria tanto a Holanda? A resposta, é claro, tem a ver com racismo. Esse é o Raro Efeito, um podcast apresentado por Umbro e Peleja, com histórias de quando a bola e a sociedade mudam a curva uma da outra. Nesse segundo episódio, a questão racial na seleção holandesa da década de 90. Kluivert, Seedorf, Edgar Davids, com certeza você já ouviu esses nomes em programas esportivos ou, claro, nas transmissões de jogos dos campeonatos europeus. En Davids scoort! Geweldige trap van Edgar Davids, die zo zijn eerste doelpunt maakt. Além de terem sido jogadores, os três têm outra coisa em comum: a ligação com Suriname. Seedorf e Davids nasceram no país sul-americano. Já Kluivert nasceu na Holanda, mas seus pais são surinameses. Colônia da Holanda até 1975, quando conquistou a independência, o Suriname foi berço de grandes craques que já tinham brilhado com a famosa camisa laranja, como Gullit e Rijkaard. Mas a história do país com os europeus vai além do futebol, e não foi nada amistosa. O Suriname é um pequeno país na América do Sul com aproximadamente 560 mil habitantes. Enquanto o Brasil, que faz fronteira ao sul do vizinho, foi colonizado por Portugal, a antiga Guiana holandesa pertenceu à Holanda desde o século XVI. Naquele tempo, a população do país cresceu através da chegada de milhares de negros da África para trabalharem nas plantações. As constantes agressões sofridas pelas pessoas escravizadas fizeram com que eles se unissem e se organizassem para se livrar dos exploradores. Os quilombos, também conhecidos aqui no Brasil por causa de Zumbi dos Palmares, passaram a ser o grande refúgio. Lá, negros e negras que antes eram explorados podiam viver como seres humanos e formavam grandes famílias. Havia uma sensação de pertencimento e orgulho que era passado de geração em geração. A situação não melhorou muito depois da independência definitiva em 75. Sem indústrias, campos de trabalho ou perspectiva de desenvolvimento, milhares de surinameses deixaram seu país e foram para a Holanda em busca de melhores condições de vida. O que ninguém sabia era que entre os que chegavam à Europa estavam os pais dos meninos e os próprios meninos, que mais tarde devolveriam a esperança aos torcedores e marcariam seus nomes no futebol holandês. Ja! Kluivert, ja! Kluivert 1-0 voor Ajax. Você acabou de ouvir a narração do gol de Patrick Kluivert na final da Champions League de 95. Esse gol, marcado pelo jogador de 19 anos na época, levou à loucura os torcedores do Ajax, que tomaram as ruas de Amsterdã em uma festa absurda.
Mesclando jovens e jogadores mais velhos, Louis van Gaal conseguiu montar um time que dominou o futebol holandês e até o europeu no início da década de 90. Com as icônicas camisas em vermelho e branco da Umbro, os Golden Zonen venceram, além da Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, a Supercopa da UEFA, 3 vezes o Campeonato Holandês e 2 vezes a Supercopa da Holanda. Entre os jovens que despontavam como promissores e ajudavam o clube a recuperar o prestígio dos anos 70, estavam os amigos Seedorf, Davids e Kluivert. Os 3 davam novos ares ao meio de campo e ao ataque, entregando a velocidade e qualidade técnica que o treinador exigia. Bogarde speelt aan die linkerkant, mede met het oog op de wedstrijd tegen Bayern. Als Frank de Boer geschorst is, Overmars bezorgd en Vini die zorgt voor 3-0. 13 minuten zijn er gespeeld. 3 staat er. Seedorf, que nasceu em Paramaribo, capital do Suriname, começou a jogar futebol num clube da sua terra natal. Depois de uma temporada, aos 16 anos, ele foi contratado pelo Ajax e se mudou para a Holanda. Bom, eu geralmente jogo de meio campo, mas como chuto bem com os 2 pés, posso jogar em qualquer lugar. Dono de uma qualidade e liderança impressionantes para pouca idade, Clarence, como é chamado no país, rapidamente se tornou titular e dividiu as responsabilidades com o compatriota Edgar Davids. O Davids, aliás, também foi nascido em Paramaribo e chegou ao Ajax 1 ano antes do Seedorf. Com 17 anos, o volante mostrava um fôlego de dar inveja em qualquer um. Mas, claro, não era só essa sua qualidade. Ele roubava as bolas, chutava de fora da área e lançava como ninguém. O entrosamento entre os dois ajudou o time a jogar no mais alto nível, coroado com gols e títulos, muitos deles através de Kluivert, que na época era visto como um dos centroavantes mais promissores da Europa. O holandês descendente de surinameses era o mais novo do trio e passou 10 anos nas categorias de base do clube até subir para o profissional, na temporada de 1994. Bergkamp with a chip, perfection itself. Eu troquei uma ideia com o Felipe dos Santos, do blog Espreme a Laranja. O impacto do Kluivert é que ele surge muito rápido e surge muito bem. Nem era para ser assim, porque isso é uma história que pouca gente sabe. A intenção do Ajax em 94 era contratar o Ronaldo, brasileiro, mas o PSV, que já tinha se antecipado nas negociações, é que contrata o Ronaldo e só então o Van Gaal decide dar mais oportunidades ao Kluivert dentro do Ajax. Surge muito rápido e já chega, em questão de poucos meses, a simbolizar aquele sucesso do Ajax. A cultura e o orgulho das raízes surinamesas aproximaram ainda mais os 3. Juntos, eles formaram o que Seedorf nomearia de De Kabel, traduzido como O Cabo em português. Mas essa parte da história eu te explico daqui a pouco. Sendo cada vez mais importantes para o ressurgimento do poderoso Ajax, uma questão começava a incomodar o trio: a enorme diferença salarial no elenco. Blind, de 34 anos, e Ronald de Boer, de 26, os mais experientes e, porventura, brancos, chegavam a ganhar 5 vezes mais do que os mais jovens, e um jogador acreditava que a questão racial estava envolvida nessa diferença. Winston Bogarde, negro, tinha 24 anos quando chegou ao Ajax. Nascido em Roterdã, também possuía ascendência surinamesa. O zagueiro tinha tanto orgulho do país que, ao levantar a taça da Liga dos Campeões em 95, disse: "É pra você, Suriname." Bogarde era muito próximo do trio composto por Seedorf, Kluivert e Davids. Era também o mais direto nas respostas. Em entrevista à revista holandesa Profile, em 2006, ele citou que a cor da pele dos jogadores interferia nos salários que recebiam. Já Martin Oldenhoff, diretor comercial do clube naquela época, revelou ainda mais. Os jogadores eram divididos em categorias quando se tratava de dinheiro. A separação se dava assim. Na categoria salarial A estavam os melhores atletas, na B, os medianos e na C, os estrangeiros ou os que subiam da categoria de base. As justificativas dadas naquela época não convenceram os jogadores negros e as graves consequências da questão mal resolvida não se limitaram ao time, respingaram na seleção. Estamos em dezembro de 1995. Holanda e Irlanda acabam de disputar uma vaga na Eurocopa de 96, que aconteceria na Inglaterra. Dos 11 jogadores mandados a campo pelo técnico Guus Hiddink, 9 eram do Ajax, aquele mesmo Ajax. Kluivert fez 2 gols e garantiu a Holanda na competição continental.
played through by Seedorf for Davids. Kluivert! Oh, yes! Depois do jogo, Seedorf, Davids e Kluivert foram entrevistados pela NOS, uma emissora do país, e ali se originou um termo que ficaria marcado na história da seleção. Seedorf usou de Kabel, algo como o cabo, a linha, em português, para descrever a sintonia e a ligação da amizade dos três. Alguns jornalistas consideraram que o termo era sinônimo de um elenco rachado. De um lado, as três jovens estrelas negras, e do outro, o restante do elenco, principalmente os jogadores brancos. O apelido do trio acendeu um alerta que seria reativado mais tarde, durante a Eurocopa. Já no primeiro jogo da competição, a animação se transformou em preocupação. Com todos os craques à disposição, Hiddink optou por poupar Blind e mudou as posições de alguns em campo, como Seedorf e Davids. O resultado foi decepcionante. A Holanda não jogou bem como se esperava e terminou com um frustrante empate em 0-0 contra a Escócia. Mas o início da queda daquele time começaria mesmo após a partida. Eles precisam jogar menos com o coração e mais com a cabeça. Foi assim que o treinador comentou as atuações dos meias, principalmente Seedorf e Davids, ao ser questionado sobre o desempenho da sua equipe. A declaração incomodou e fez com que Seedorf rebatesse no mesmo tom. Não sou um jogador burro. No jogo seguinte, contra a Suíça, mais alterações. Davids foi pro banco e Seedorf novamente trocou de posição, jogando mais recuado. De novo, não deu certo. O meia não conseguiu funcionar naquele esquema e piorou a situação quando levou um cartão amarelo aos 14 do primeiro tempo. Foi o suficiente para Hiddink tirá-lo de campo aos 26 da primeira etapa. A irritação de Seedorf era perceptível. No banco de reservas, ele e Davids conversavam e gesticularam muito. Isso atraiu as lentes das câmeras e os olhares do treinador. Mesmo com a vitória por 2-0, o clima era péssimo. Davids, em entrevista na zona mista, disparou. Ele deveria parar de lamber o saco dos jogadores brancos para ver melhorar o time. Foi o suficiente para Hiddink. No dia seguinte, o comandante dispensou Davids e escancarou os conflitos do elenco. A fala de Davids citando jogadores brancos levantou a questão no país. Havia racismo na seleção holandesa? Essa discussão aumentou ainda mais quando o fotógrafo Gus Dubelman compartilhou a foto citada no começo desse episódio, que mostrava negros e brancos almoçando separadamente. Os jogadores sempre negaram a existência de racismo no elenco e justificaram a divisão pelas diferenças culturais. Van der Sar, Mulder, Kluivert e Heisiger explicaram que os jogadores negros compartilhavam pensamentos, brincadeiras e pratos preferidos, mas que isso não significava que eles viviam separados dos brancos. E você pode se perguntar, se até jogadores negros negaram, por que o assunto racismo teve proporções gigantes na imprensa do país? Bom, uma das respostas é que aquela não tinha sido a primeira vez que o tema da discriminação racial contra jogadores de ascendência surinamesa tinha surgido. Em 84, Liebrechts, treinador de Gullit no Feyenoord, deu uma entrevista e soltou: "Eu espero que a mentalidade dele continue boa. Negros, né? Sabe como é." 4 anos depois, quando o técnico assumiu a seleção, Gullit disse: "Será difícil trabalhar com um treinador como ele." O péssimo relacionamento dos convocados com o técnico foi a confirmação do que Gullit já tinha anunciado. Os atletas afirmavam que não existia racismo na seleção, mas mesmo assim o conflito existia e não podia ser negado. Para Hiddink e o goleiro Van der Sar, ambos brancos, não era questão racial a principal causa de desavenças, mas sim a econômica. O goleiro contou que um dia depois do corte de Davids, o treinador reuniu todos os jogadores e pediu para que se resolvessem. Os jogadores negros falaram das diferenças salariais, que já os incomodavam desde o Ajax, e os brancos, principalmente Blind e Ronald de Boer, considerados líderes do elenco tanto no clube como na seleção, contra-argumentaram. O clima foi ruim e foi refletido no último jogo da fase de grupos. A Holanda foi dominada e perdeu por 4-1 para a anfitriã Inglaterra. Mesmo assim, se classificou para as oitavas pelos critérios de desempate. No mata-mata, conseguiu um empate contra a França, mas foi derrotada e eliminada nos pênaltis, tendo mais uma vez a esperança de título minada por questões externas ao campo, assim como já havia sido na Copa de 90. Naquela ocasião, a briga do elenco foi com a comissão técnica e com os cartolas da seleção. This for a place in the semi-finals. Told you. Blanc
The sad faces belong to the Dutch. Bom, com o fim da Euro, decisões importantes foram tomadas. Na volta ao Ajax, 2 jogadores negros importantes decidiram seguir outros caminhos. Davids e Heisiger aceitaram as propostas do Milan e foram para a Itália. Muitos acreditavam que a nova temporada serviria para acalmar os ânimos dos envolvidos, só que não foi bem assim o que aconteceu. Blind e De Boer negociaram sozinhos por todo o elenco uma parceria comercial para que seus rostos aparecessem em tazos nos pacotes da batata belga Croque. O valor acordado foi de 500 mil florins, moeda da Holanda na época, a serem divididos por todos. Quando os jogadores foram comunicados da decisão, 3 não concordaram com a negociação ter sido feita de forma restrita e se negaram a assinar o contrato. Eram eles Kluivert, Bogarde e Veldman. Bogarde explicou. Não era por dinheiro, era puramente pela maneira como o assunto foi conduzido. Eles se deram o direito de fazer negócio em nome do grupo. Eles determinavam quanto cada um iria receber, e a gente que ficasse satisfeito. Não se sabe até que ponto essa situação influenciou na decisão, mas ao final da temporada, Kluivert e Bogarde saíram do time e foram rumo ao Barcelona. Foi a questão da Lei Bosman, que vira jurisprudência na Europa exatamente naquele ano de 95 em que o Ajax é campeão europeu. A partir daquele ano, os jogadores passam a poder mudar de clube ao final de seus contratos sem necessariamente indenizar o clube a que pertenciam, e isso cai meio que como uma bomba no Ajax, que é campeão europeu. De volta à seleção, Hiddink tinha um grande desafio: unir os jogadores e melhorar o clima para dar continuidade na preparação para a Copa de 98, dali a 2 anos. A solução do treinador chegou por escrito. Ele criou um manifesto, uma espécie de cartilha com normas de tratamento destinada aos jogadores. Nela, 10 itens pautariam o envolvimento dos atletas com a imprensa e os torcedores. A estratégia deu certo. Durante o período em que estavam reunidos sob as cores da seleção, a Eurocopa era um capítulo quase encerrado. Ainda havia uma última pendência: Davids. 1 ano já tinha se passado desde a briga com Hiddink, mas ele continuava afastado. Em 1998, no ano da Copa, Hiddink decidiu colocar um ponto final naquela história e convocou Davids, alegando que o seu alto nível na Juventus não podia ser deixado de lado. Nas oitavas de final do Mundial, a Holanda venceu a Iugoslávia por 2-1, com Davids fazendo o gol decisivo no finzinho da partida. Na comemoração, uma cena assustou a todos. Van der Sar dava socos em Bogarde, enquanto o restante do time se abraçava. Isso foi captado pelas câmeras. TV-tittarna hur målvakten Van der Sar slog vilt mot backen Bogarde. Ett tecken på en spricka, eller fanns det en annan förklaring? Os jornalistas logo reacenderam a polêmica. O racismo parecia não ter ido realmente embora da seleção, mas Van der Sar tratou de colocar panos quentes e explicar o que havia acontecido. Ele teria tocado o braço de Bogarde porque, na euforia, o zagueiro o abraçou pelo pescoço e estava dificultando a sua respiração. O medo até voltou a pairar sobre alguns torcedores holandeses, porque todos já sabiam o que um elenco rachado significava. Mas o que se viu foi a Holanda jogando muito nas quartas, quando derrotou a Argentina, e também na semifinal perdida, de novo nos pênaltis para o Brasil. Bateu na trave, se for pra fora, acabou. É Brasil na final. Ronald De Boer, pé direito contra Tafarel. Partiu, bateu Tafarel! Sai! Depois de mais uma decepção, Guus Hiddink deixou a seleção e deu lugar ao ídolo Rijka no comando técnico. O treinador novato, no entanto, não conseguiu levar aquele time à glória, perdendo para a Itália na semifinal da Eurocopa de 2000 em casa. Esse foi o último suspiro daquela geração. Van Gaal assumiu como técnico nas eliminatórias para a Copa de 2002, mas reencontrar seus jogadores do tempo de Ajax não foi o suficiente. A Holanda ficou em 3º lugar no seu grupo, atrás de Portugal e Irlanda, e não conseguiu se classificar para o Mundial. As discussões sobre racismo e xenofobia ainda são pauta no país. Em 2017, a jornalista Sylvana Simons, fundadora do partido Artikel 1, que luta contra os movimentos anti-imigração que cresciam na Holanda, disse que a postura quanto a esses assuntos não mudou tanto assim. Article
O primeiro artigo da Constituição holandesa quer dizer algumas coisas. Nele, está escrito literalmente que todas as pessoas da Holanda são iguais perante a lei, o que não acontece no dia a dia. E mesmo assim, os holandeses sempre se orgulharam em achar que não são racistas. O capitão atual da seleção holandesa é um negro, o Van Dijk. O destaque da seleção holandesa, o destaque atual, em termos técnicos, é outro negro, Memphis Depay. Porque tem muita coisa acontecendo. Sempre há a possibilidade de um ato despertar uma discordância que vai crescer. Aconteceu em 96. Pode acontecer agora, a qualquer momento. A gente nunca sabe. Essa foi mais uma história importante do futebol mundial e da sociedade, contadas no Raro Efeito, o podcast do Peleja, apresentado também por Umbro. Esse segundo episódio teve o roteiro de Fernanda Lima, a produção de Pedro Brienza, edição de Guto Franco, direção e apresentação de Murilo Megali. Até o próximo.